Naquela noite, todos estavam à mesa. O coronel erguia o copo, a casa em silêncio, até que a jovem escrava entrou e disse uma única frase que fez o copo cair de suas mãos. Você consegue imaginar o que ela disse? Mas antes de descobrir o que aconteceu depois, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E claro, se você gosta de histórias cheias de emoção e reviravoltas, já se inscreve no canal Histórias Magníficas e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. A sala de jantar da fazenda Boa Esperança resplandecia sob a luz de 3 candelabros de prata importados da França. Era março de 1871, e o coronel Antônio Ferreira da Costa reunirá os homens mais influentes da região de Campinas para discutir negócios e política. A mesa comprida de jacarandá estava coberta com uma toalha de linho branco bordado, sobre a qual repousavam louças de porcelana inglesa e talheres que refletiam a luz das velas como pequenos espelhos dourados. Sentados ao redor da mesa, 6 homens de meia idade, todos vestidos com seus melhores paletós, gravatas de seda e correntes de ouro atravessando os coletes. Eram fazendeiros prósperos, donos de milhares de pés de café e centenas de almas escravizadas. Suas risadas ecoavam pela sala enquanto discutiam a safra excepcionalmente boa daquele ano, os preços ascendentes do café no mercado internacional e as ameaças que pairavam sobre seu modo de vida. Essa história de abolição está ficando séria demais, disse o barão de Campinas, um homem corpulento com bigodes encerados que brilhavam à luz das velas. A princesa Isabel está cercada de abolicionistas. Dizem que ela pretende acabar com tudo de uma vez, sem indenização, sem período de transição. Que venham tentar, respondeu o coronel Antônio, batendo o punho na mesa fazendo as taças de cristal tinirem. Somos a espinha dorsal deste império. O café é ouro, e ouro não se produz sozinho. Sem nossos braços escravos, o Brasil quebra. O imperador sabe disso, a princesa também deveria saber. Os outros homens murmuraram em concordância, brindando com vinho do Porto que custará uma fortuna. Nenhum deles notou, inicialmente, a figura que entrava silenciosamente pela porta lateral da sala de jantar, carregando uma bandeja de prata com mais uma garrafa de vinho. Era costume que os escravos entrassem e saíssem discretamente durante as refeições, invisíveis como fantasmas, servindo sem serem vistos, ouvindo sem serem ouvidos. Mas essa escrava era diferente. Seu nome era Josefa, tinha 22 anos, e trazia nos olhos algo que raramente se via em olhos de escravos. Uma inteligência afiada e uma observação penetrante que absorvia tudo ao seu redor. Fora comprada há apenas 6 meses de uma fazenda em decadência no Vale do Paraíba, e desde então trabalhava na Casa Grande, servindo as refeições e cuidando das roupas finas da família. Enquanto circulava pela mesa reabastecendo as taças, Josefa escutava cada palavra. Ouvia os homens falarem sobre seus investimentos em peças, referindo-se aos seres humanos que compravam e vendiam como gado. Ouvia-os discutirem estratégias para contornar as leis que aos poucos restringiam o tráfico e tentavam proteger algumas categorias de escravos. Ouvia-os rirem de histórias sobre castigos exemplares, sobre escravos que tentaram fugir e foram recapturados, sobre famílias separadas em leilões. E a cada palavra, algo dentro dela fervia. Não era apenas raiva, era algo mais profundo, mais perigoso. Era a consciência aguda de que aqueles homens, por trás de suas roupas finas e seus modos aristocráticos, eram simplesmente monstros disfarçados de senhores respeitáveis. Josefa havia nascido livre. Essa era a verdade que ela carregava como uma brasa ardente dentro do peito, queimando constantemente, nunca permitindo que se esquecesse de quem realmente era. Seus pais eram africanos libertos que haviam comprado sua própria alforria através de anos de trabalho árduo e economias impossíveis. Tinham uma pequena casa nos arredores de Vassouras, um pedaço de terra onde plantavam mandioca e milho, onde ela crescerá correndo livre sob o sol. Mas a liberdade dos negros no Brasil era sempre condicional, sempre frágil, sempre à mercê da ganância e da desonestidade dos brancos. Quando Josefa tinha 15 anos, um comerciante inescrupuloso forjou documentos alegando que seu pai lhe devia uma dívida impagável. Quando seu pai não pôde pagar, como era impossível pagar uma dívida inventada, o homem alegou direitos sobre a família inteira como compensação.
Em questão de dias, documentos falsos transformaram pessoas livres em escravos. Seus pais foram vendidos separadamente. Ela nunca mais os viu. Josefa foi vendida a um fazendeiro que a revendeu 3 anos depois. Então foi comprada pelo coronel Antônio por um preço que ela ouvirá. 800 mil réis, o equivalente a algumas sacas de café, o preço de uma vida humana reduzido a uma transação comercial anotada num livro de contas. Durante todos esses anos, Josefa nunca se esqueceu de que era livre por direito, que sua escravidão era um roubo, um crime legalizado. E diferente de muitos que nasciam na escravidão e nunca conheciam outra realidade, ela sabia exatamente o que havia perdido. Lembrava-se do gosto da liberdade, do sentimento de pertencer a si mesma, de ter sonhos que não eram imediatamente esmagados pela realidade brutal da corrente e do chicote. Enquanto circulava pela sala de jantar naquela noite, ouvindo os coronéis e barões celebrarem sua prosperidade construída sobre ossos e sangue, Josefa pensava em sua mãe. Onde estaria agora? Ainda viva? Ainda lembrando da filha que lhe fora arrancada? Pensava no pai, no seu riso profundo que costumava ecoar pela pequena casa, nas histórias que ele contava sobre a África, sobre a terra de onde seus pais vieram, sobre deuses e ancestrais que nunca se curvavam diante de ninguém. Mais vinho aqui, menina, ordenou o coronel Antônio, estalando os dedos sem sequer olhar para ela. Para ele, Josefa era apenas mais uma peça no inventário da fazenda, intercambiável com qualquer outra, sem história, sem passado, sem humanidade digna de reconhecimento. Josefa aproximou-se com a garrafa, enchendo a taça dele com mão firme. Mas algo estava diferente naquela noite. Algo estava fervendo dentro dela, prestes a transbordar. Anos de silêncio forçado, anos de raiva engolida, anos de dignidade pisoteada estavam chegando a um ponto de ruptura. O problema, dizia o Major Rodrigues, um homem magro com olhos frios como pedras, é que estão humanizando demais essas criaturas. Esses abolicionistas enchem a cabeça deles com ideias perigosas. Liberdade, direitos, dignidade, conceitos que não se aplicam a eles. São como crianças grandes, precisam de orientação firme, de mão pesada quando necessário. Exatamente, concordou o comendador Silva, limpando o molho da boca com um guardanapo bordado. Na minha fazenda, tive um problema semana passada. Um escravo teve a audácia de pedir para visitar a mulher dele numa fazenda vizinha. Pedir. Como se tivesse direito de fazer pedidos. Dei-lhe 20 chibatadas para lembrá-lo de seu lugar. Desde então, nenhum outro teve coragem de fazer pedidos tolos. Os homens riram, uma risada que gelou o sangue de Josefa. Ela conhecia essa história. Todos na senzala comentavam. O homem em questão era Tomás, que havia se casado numa cerimônia simples com uma mulher chamada Rosa antes dela ser vendida para outra fazenda. Ele não estava pedindo algo absurdo, estava apenas querendo ver a pessoa que amava. E por isso, sua pele fora rasgada, seu sangue derramado. O castigo físico é essencial, continuou o coronel Antônio, saboreando o vinho como se estivesse discutindo técnicas agrícolas. Mas tem que ser medido. Não pode danificar a mercadoria permanentemente, entende? É preciso equilíbrio, firmeza suficiente para manter a ordem, mas cuidado para não reduzir o valor do investimento. Falando nisso, disse o barão de Campinas, inclinando-se para a frente com interesse, ouvi dizer que você comprou aquela negra nova há uns meses. A tal Josefa. Dizem que ela sabe ler. É verdade isso? O coronel Antônio deu uma risada curta. Verdade. O antigo dono era um tolo sentimental que permitiu que aprendesse. Mas isso não tem importância. Uma escrava letrada vale o mesmo que uma analfabeta, talvez até menos, porque letras na cabeça deles só causam problema. Josefa sentiu cada palavra como uma bofetada. Sua capacidade de ler, que considerava um tesouro precioso, algo que ninguém poderia roubar dela, era vista por esses homens como um defeito, como algo que diminuía seu valor. Ela havia aprendido a ler com um padre abolicionista que visitava a fazenda onde nascerá, antes da tragédia que destruiu sua família. Lia escondida sempre que conseguia pôr as mãos em algum jornal velho ou pedaço de livro. Através das letras,
ela mantinha viva a chama de sua humanidade. Deveria ser crime ensinar esses animais a ler, disse o Major Rodrigues com convicção. Letras são perigosas. Começam a ler jornais abolicionistas, a ter ideias acima de sua condição. Já vi escravos letrados serem os primeiros a incitar rebeliões. Tem razão, concordou o outro fazendeiro. Na fazenda do meu cunhado, descobriram que um escravo estava escrevendo cartas para outros escravos de fazendas vizinhas, organizando uma fuga em massa. Tudo porque alguém teve a ideia idiota de ensiná-lo o alfabeto. Custou caro corrigir esse erro. Josefa permanecia imóvel perto da parede, a bandeja vazia nas mãos, ouvindo cada palavra. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderiam ouvi-lo. As mãos tremiam ligeiramente, e ela as apertou com força para controlar. Sabia que deveria sair, voltar à cozinha, continuar invisível e silenciosa como esperavam. Mas algo maior que o medo estava crescendo dentro dela. Sabe o que me irrita mais? Disse o coronel Antônio, servindo-se de mais carne assada, é essa hipocrisia dos abolicionistas. Vivem nas cidades, não entendem nada de agricultura, nunca administraram uma propriedade rural, mas acham que podem nos dizer como conduzir nossos negócios. Querem acabar com a escravidão, mas não oferecem alternativa viável. Quem vai trabalhar os cafezais? Quem vai colher, processar, transportar? E pior, acrescentou o barão, muitos desses abolicionistas são os mesmos que lucram com nosso café. Compram barato, revendem caro na Europa, e ainda têm coragem de nos chamar de bárbaros. A hipocrisia não tem limites. Meu neto, disse o comendador Silva com orgulho, está estudando direito em São Paulo. Semana passada me escreveu dizendo que o professor dele, um abolicionista fanático, estava enchendo a cabeça dos alunos com teorias sobre direitos humanos universais. Direitos humanos. Como se um negro selvagem tivesse os mesmos direitos que nós, que construímos esta nação com nosso suor e investimento. Josefa sentiu algo se romper dentro dela. Aquelas palavras, negro selvagem, ecoavam em sua mente misturadas com memórias de seu pai, um homem gentil e sábio que falava 3 línguas, que sabia curar feridas com ervas, que tocava um instrumento musical que ele mesmo construíra, que amava sua família com uma devoção que esses homens civilizados jamais demonstravam. Seu pai, chamado de selvagem por homens que consideravam civilização a capacidade de torturar outros seres humanos sem remorso. Ela pensou em sua mãe, que bordava tão lindamente que as mulheres brancas da vila invejavam seu trabalho, que cantava canções em uma língua antiga e bela, que cuidava dos doentes da comunidade sem esperar pagamento. Sua mãe, chamada de selvagem por homens que mediam o valor humano em 1000 réis e açoites. O que precisamos, continuou o coronel Antônio, batendo na mesa para enfatizar, é de mais rigor nas leis. Punições mais severas para escravos fugitivos e para quem os ajuda. Proibição total de reuniões de escravos, mesmo as religiosas. Controle absoluto sobre cada movimento, cada palavra, cada pensamento. Concordo plenamente, disse o major. E precisamos pressionar o imperador para parar com essas leis gradualistas. Primeiro foi a lei do ventre livre em 1871, que absurdo. Crianças nascidas de nossas escravas declaradas livres. Estão roubando nossa propriedade futura. E agora falam em lei do sexagenário, libertar escravos velhos que já não servem para trabalho pesado. É um roubo descarado. Na verdade, disse o barão com um sorriso cínico, a lei do sexagenário até pode ser conveniente. Livra-nos do custo de manter escravos velhos e improdutivos. Mas concordo que o princípio é perigoso. Onde isso vai parar? Josefa estava encostada na parede, e suas costas tocavam o papel de parede importado, enquanto suas mãos apertavam a bandeja de prata com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ela olhava para aqueles homens, suas roupas caras, suas joias, seus copos de cristal, seus rostos bem alimentados e satisfeitos, e via não seres humanos, mas demônios vestidos de civilização. Quanto sangue tinha naquelas roupas de seda? Quantas lágrimas havia naqueles copos de vinho? Quantas vidas destroçadas compraram aquelas correntes de ouro que pendiam de seus coletes?
Alguém mais quer sobremesa? Perguntou o coronel Antônio, olhando ao redor da mesa. Mandei a cozinheira trazer o pudim de leite e as compotas francesas. E mais vinho, sempre mais vinho. Josefa deveria ter saído naquele momento. Deveria ter voltado à cozinha, entregado a bandeja, permanecido invisível e segura na margem da existência que lhe era permitida. Mas algo aconteceu dentro dela, uma ruptura, um rompimento, como uma represa que finalmente cede sob a pressão acumulada de anos. Ela deu um passo à frente, saindo das sombras da parede. Sua voz, quando finalmente saiu, era clara e firme, ecoando pela sala de jantar como um trovão em dia claro: o senhor está errado. O silêncio que se seguiu foi absoluto e chocante. 6 pares de olhos se viraram simultaneamente para ela, incrédulos. Era como se uma cadeira tivesse falado, como se um dos quadros nas paredes tivesse ganho voz. O próprio conceito de uma escrava contradizendo seu senhor era tão impensável que por um momento ninguém conseguiu processar o que tinha acabado de acontecer. O coronel Antônio ficou imóvel, seu copo de vinho a meio caminho da boca. Então, lentamente, tão lentamente que parecia acontecer em outro fluxo de tempo, ele baixou o copo. Não o pousou delicadamente, simplesmente o deixou cair. O cristal bateu na mesa com um som seco, o vinho tinto se espalhando sobre a toalha branca como sangue, manchando o linho bordado em padrões irregulares que pareciam gritos silenciosos. O que você disse? Sua voz saiu rouca, quase inaudível, como se ele não conseguisse acreditar que precisava fazer essa pergunta, que precisava responder a uma escrava. Josefa sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Sabia que o que viria a seguir poderia ser terrível. O tronco, o chicote, a venda para uma fazenda pior, talvez até a morte. Mas algo mais forte que o medo a impelia para a frente. Era como se anos de silêncio forçado estivessem explodindo de uma vez, como se todas as palavras não ditas de milhões de bocas escravizadas estivessem saindo através da dela. Eu disse, e sua voz estava mais firme agora, carregada de uma dignidade que nenhuma corrente poderia quebrar, que o Senhor está errado. Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que somos. Sobre o que merecemos. O Major Rodrigues levantou-se abruptamente, derrubando sua cadeira. Coronel, você vai permitir essa insolência? Essa criatura ousando falar assim na sua mesa? Mas o coronel Antônio levantou uma mão, silenciando-o. Havia algo em seus olhos, não apenas raiva, mas algo mais perturbador: curiosidade. Era como se pela primeira vez em sua vida ele estivesse realmente vendo um escravo como algo além de propriedade. Continue, disse ele lentamente. Quero ouvir o que você tem a dizer. Quero entender que tipo de loucura possuiu você. Josefa respirou fundo. Sua vida inteira levará a este momento, a esta encruzilhada. Ela pensou em seu pai, sua mãe, em todos os que sofreram em silêncio. E decidiu que, se ia ser punida de qualquer forma, que fosse por falar a verdade completa. Os senhores estão errados, Josefa repetiu, sua voz ganhando força, preenchendo a sala como nunca uma voz escrava preenchera antes, porque acreditam que somos diferentes de vocês. Que nosso sangue é diferente, que nossa dor é menos real, que nosso amor pelos nossos filhos é menos intenso. Mas eu nasci livre. Ela deixou essa informação pairar no ar por um momento, vendo a confusão nos rostos dos homens. Sim, nasci livre. Meus pais compraram sua própria liberdade. Tínhamos uma casa, uma vida, sonhos. Eu corria livre sob o mesmo sol que aquece os senhores. Ria com a mesma alegria. Chorava com a mesma dor. E então, através de fraude e ganância, através de documentos falsos e justiça corrupta, fomos transformados em escravos. Minha liberdade foi roubada, não perdida. Roubada. O coronel Antônio se inclinou para a frente, os olhos estreitados. Você está dizendo que foi escravizada ilegalmente? Que tem documentos provando que era livre? Os documentos foram destruídos, Josefa respondeu amargamente. Queimados pelo mesmo homem que forjou a dívida falsa. Mas o que importa não é apenas minha história individual. O que importa é que todos nós,
Cada homem, mulher e criança nas senzalas, somos humanos completos. Sentimos tudo que os senhores sentem. Quando nos chicoteiam, o sangue que sai é tão vermelho quanto o de vocês. Quando separam nossas famílias, a dor que sentimos é tão dilacerante quanto seria a de vocês se lhes arrancassem os filhos dos braços. Isso é blasfêmia, explodiu o comendador Silva. A própria Igreja ensina que há uma ordem natural, uma hierarquia divina. A Igreja, Josefa disse, sua voz carregada de ironia amarga, muda de opinião conforme convém ao poder. Há 300 anos abençoa a escravidão, agora começa a questioná-la. Não porque Deus mudou, mas porque o mundo está mudando. E os senhores estão do lado errado da história. As palavras saíram como lâminas. Vocês falam de civilização, mas o que é civilizado em arrancar uma mãe dos braços de seu bebê e vendê-los em direções opostas? Vocês falam de propriedade, mas como pode um ser humano ser propriedade de outro? Vocês falam de investimento, mas que tipo de investimento é medido em carne humana, em dor, em lágrimas, em sangue? O barão de Campinas bateu o punho na mesa. Chega, coronel, isso já passou de todos os limites. Mande chicotear essa insolente imediatamente. 50 chibatadas. 100. Marque-a como exemplo para que nenhum outro ouse seguir esse caminho de loucura. Mas Josefa não parou. Agora que começara, as palavras fluíam como uma represa rompida. Vocês têm medo, não é? É por isso que precisam nos manter ignorantes, analfabetos, sem educação. Porque no fundo, muito no fundo, vocês sabem a verdade. Sabem que não somos inferiores, apenas mantidos à força em posição inferior. Sabem que se nos dessem as mesmas oportunidades, as mesmas chances, seríamos tão capazes quanto vocês, talvez mais, porque teríamos a força adicional de quem conhece o sofrimento e aprendeu a sobreviver ao impossível. Você está cometendo suicídio, disse o Major Rodrigues com frieza. Cada palavra que sai da sua boca está cavando sua própria cova. Talvez, Josefa admitiu, e pela primeira vez sua voz tremeu ligeiramente. Mas prefiro morrer tendo falado a verdade do que viver mais 50 anos em silêncio cúmplice. Porque esse silêncio, essa aceitação, é o que mantém esse sistema funcionando. Vocês precisam que aceitemos, que internalizemos nossa suposta inferioridade. Mas eu me recuso. Me recuso a aceitar que sou menos humana porque minha pele é mais escura. Me recuso a aceitar que meu sofrimento importa menos. Me recuso. O coronel Antônio estava pálido agora, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele olhava para Josefa como se a visse pela primeira vez, realmente a visse. E o que via o perturbava profundamente, porque desafiava tudo o que ele sempre acreditara, toda a estrutura mental que sustentava seu mundo e sua identidade. Você fala de humanidade, ele disse lentamente, sua voz mais baixa, controlada, mas não entende as realidades econômicas. Sem o trabalho escravo, a economia do império colapsa. As fazendas quebram. O café, que é nossa principal exportação, não pode ser produzido a preços competitivos com trabalho assalariado. É simples matemática. Matemática, Josefa repetiu, e havia desprezo em sua voz. Vocês reduzem vidas humanas à matemática. Mas e se a matemática estivesse errada? E se o verdadeiro custo da escravidão, o custo moral, o custo espiritual, o custo do que ela faz com as almas tanto dos escravizados quanto dos escravizadores, fosse muito maior que o ganho econômico? Ela deu um passo mais perto da mesa, violando todas as regras de distância e posição. Olhem para si mesmos. Olhem de verdade. Vocês são homens que se consideram cristãos, que vão à missa todo domingo, que rezam antes das refeições. Mas como conciliam isso com o fato de que seu conforto, sua riqueza, sua posição social, tudo é construído sobre o sofrimento de outros seres humanos? Como dormem à noite? Como você ousa? O Major Rodrigues avançou em direção a ela, mas o coronel Antônio o deteve com um gesto. Deixe-a terminar, disse o coronel, e havia algo estranho em sua voz. Quero ouvir até onde vai essa audácia. Josefa olhou diretamente nos olhos dele,
algo que nenhum escravo jamais deveria fazer. O Senhor quer saber até onde vai minha audácia? Vai até a verdade nua e crua que os senhores passam a vida inteira tentando evitar. A verdade é que vocês não são superiores. Não são escolhidos por Deus. Não são mais inteligentes, mais capazes, mais merecedores. Vocês simplesmente nasceram com pele mais clara em um sistema que valoriza isso acima de tudo mais. Ela fez uma pausa, deixando cada palavra penetrar. E o mais patético é que vocês precisam nos diminuir para se sentir grandes. Precisam nos chamar de animais, de selvagens, de inferiores, porque se admitirem nossa humanidade completa, terão que admitir a monstruosidade do que fazem conosco. E isso é algo que suas consciências não suportariam. Minha filha, o coronel Antônio disse de repente, sua voz surpreendentemente suave, tem 12 anos. Linda, inteligente, cheia de sonhos. Eu mataria qualquer um que tentasse machucá-la. Faria qualquer coisa para protegê-la, para garantir sua felicidade. Então o senhor entende, Josefa disse, lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto. Entende exatamente como cada pai e mãe escravizada se sente quando seus filhos são vendidos, levados embora, perdidos para sempre. Entende a agonia, o desespero, a dor que não tem fim nem cura. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, o Senhor permite que aconteça. Todos os dias. Em sua própria fazenda. O silêncio na sala era denso, sufocante. Até os mais raivosos dos fazendeiros pareciam momentaneamente sem palavras. Porque Josefa havia feito algo que nenhum escravo jamais fizera na presença deles. Havia segurado um espelho e forçado-os a olhar para seus próprios reflexos sem as máscaras de justificação e racionalização. Vocês perguntam como ouso falar assim, Josefa continuou, sua voz agora mais suave mas não menos intensa. Ouso porque não tenho mais nada a perder. Já perdi minha liberdade, minha família, meu futuro. O que mais podem tirar de mim? Minha vida? Tomem-na, se isso os faz sentir poderosos. Mas não podem tirar a verdade que falei aqui esta noite. Essa verdade vai ficar nesta sala, vai ecoar nas mentes de vocês, vai assombrá-los quando tentarem dormir. O coronel Antônio se levantou lentamente, sua cadeira rangendo no assoalho de madeira. Caminhou até a janela, olhando para fora, para a escuridão onde as luzes das senzalas piscavam como vagalumes distantes. Cada uma daquelas luzes representava vidas, centenas delas, todas sob seu controle, todas dependendo de suas decisões. Sabe o que é mais perturbador no que você disse? Ele falou sem se virar, sua voz baixa, reflexiva. Não é a insolência. Não é o desrespeito. É que em algum lugar profundo, uma parte de mim concorda com você. E isso me aterroriza. Ele se virou para enfrentar a sala, e seus convidados o olhavam com uma mistura de horror e curiosidade. Quantas vezes, continuou, acordo no meio da noite ouvindo gritos que podem ser reais ou podem estar apenas na minha cabeça. Quantas vezes evito olhar diretamente para as crianças nas senzalas porque elas me lembram da minha própria filha? Quantas vezes preciso beber para silenciar uma voz interior que sussurra as mesmas coisas que essa mulher acabou de gritar? Antônio, pelo amor de Deus, o barão de Campinas se levantou alarmado. Você está deixando a histeria de uma escrava louca mexer com sua cabeça. Isso é exatamente por isso que não devemos permitir que falem, que pensem, que questionem. Ou talvez, o coronel disse lentamente, seja exatamente por isso que temos tanto medo de suas vozes. Porque quando finalmente as ouvimos, realmente as ouvimos, temos que confrontar verdades que passamos a vida inteira enterrando. O Major Rodrigues estava vermelho de raiva. Isso é traição à nossa classe, à nossa raça, ao nosso modo de vida. Você está deixando uma escrava virar sua cabeça. Amanhã, toda a região vai saber que o coronel Antônio Ferreira da Costa foi manipulado por uma negra insolente em sua própria sala de jantar. Manipulado. O coronel repetiu, e havia algo novo em sua voz, uma dureza, mas dirigida agora não a Josefa, mas aos seus convidados. Ou finalmente vendo claramente pela primeira vez em minha vida. Ele se virou para Josefa. Você vai ser castigada, disse,
mas sua voz não tinha a convicção que deveria ter. É o que se espera de mim. É o que a ordem social exige. Você desafiou seu senhor publicamente, na frente de testemunhas. Se eu não agir, serei visto como fraco, como alguém que perdeu o controle de sua própria propriedade. Josefa ergueu o queixo, preparada para o que viria. Faça o que deve fazer, senhor. Mas saiba que cada chicotada que der em minhas costas será uma confirmação de tudo o que disse aqui esta noite. Será a prova de que vocês só mantêm o poder através da violência, porque não têm argumentos morais para sustentar esse sistema podre. Eu não vou chicoteá-la, o coronel disse de repente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Mas também não posso deixá-la ficar aqui. Amanhã cedo, você será vendida. Vou encontrar um comprador em São Paulo, alguém que talvez seja menos rígido. É o máximo que posso fazer sem destruir completamente minha reputação. Covarde, Josefa disse simplesmente. O senhor sabe que está errado, mas não tem coragem de agir conforme sua consciência. Vai me vender para outro senhor para que possa continuar dormindo à noite, dizendo a si mesmo que ao menos não me chicoteou. E o que você sugere? O coronel explodiu. Que eu liberte todos os meus escravos amanhã. Que eu quebre minha família financeiramente. Que eu me torne pária social, destruído pelos meus próprios pares. Você fala como se mudança fosse simples, como se eu pudesse simplesmente decidir acabar com um sistema que existe há séculos. Não, Josefa disse mais suavemente, não é simples. Mas é necessário. E tem que começar em algum lugar, com alguém. Por que não você? Por que não aqui, esta noite? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de uma cadeira sendo empurrada. O comendador Silva se levantou com dignidade ofendida. Eu já ouvi o suficiente dessa farsa. Coronel, quando você recuperar seus sentidos e lidar com essa situação apropriadamente, estarei disponível para conversar sobre negócios. Até lá, boa noite. Um por um, os outros homens o seguiram, saindo em silêncio digno mas apressado, como quem foge de uma doença contagiosa. Sabiam que aquela noite, aquela conversa, tinha plantado sementes perigosas que preferiam não deixar germinar em suas próprias mentes. Quando o último convidado saiu, apenas o coronel e Josefa permaneceram na sala de jantar, cercados pelos restos da refeição opulenta, pelo vinho derramado que manchava a toalha branca, pelas velas que começavam a se apagar. Você destruiu minha reputação esta noite, o coronel disse cansadamente, afundando em sua cadeira. Amanhã, toda a região estará comentando. Dirão que perdi o controle, que sou fraco, que minhas ideias são perigosas. Bem-vindo ao nosso mundo, Josefa respondeu. Onde reputação, dignidade e humanidade nos são negadas todos os dias. Onde somos julgados e condenados sem direito à defesa. Pelo menos o Senhor ainda tem escolhas. Ainda pode decidir que tipo de homem quer ser. O coronel olhou para ela por um longo momento. Você não será vendida, disse finalmente. Mas também não posso libertá-la oficialmente, não agora, não depois desta noite. Isso seria visto como capitulação, como se você tivesse me forçado. Mas, vou fazer o seguinte, vou registrar que você fugiu. Vou procurá-la por alguns dias, sem sucesso. Você terá documentos falsos que direi que foram roubados. Não é liberdade legal, mas é o que posso oferecer agora. Josefa estudou seu rosto, procurando por armadilhas, por mentiras. Mas viu apenas um homem cansado, confuso, confrontando pela primeira vez as contradições que definiram sua vida inteira. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Por que você está certa? Ele admitiu, e a confissão parecia arrancada das profundezas de sua alma. E eu sou covarde demais para fazer mais do que isso. Mas talvez seja um começo. 3 dias depois, Josefa deixou a fazenda Boa Esperança escondida em uma carroça de mantimentos, com documentos que a identificavam como Josefa da Silva, liberta. Os documentos eram falsos, mas bem feitos o suficiente para passar por superficiais inspeções. Ela seguiu para São Paulo, onde se juntou a um grupo de abolicionistas, usando sua história e sua eloquência para a causa.
Nos anos seguintes, ela se tornaria uma das vozes mais poderosas do movimento abolicionista. Falava em igrejas, em reuniões secretas, em encontros de intelectuais. Sua história, da escrava que confrontou os poderosos em sua própria sala de jantar, se tornou lendária, inspirando outros a encontrar suas próprias vozes. O coronel Antônio nunca se tornou um abolicionista declarado. Isso teria sido pedir demais de um homem preso em sua classe e posição. Mas mudanças sutis começaram em sua fazenda. Os castigos se tornaram menos severos. Algumas famílias foram mantidas juntas ao invés de separadas. Ele nunca admitiu publicamente que estava errado, mas suas ações sussurravam o que suas palavras não podiam gritar.